Os juros bancários médios dos empréstimos para pessoas físicas subiram. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com ele, que é doutor em economia, nosso querido doutor Rubens Teixeira. Muito bom dia, doutor Rubens. Bom dia, Fernando Sérgio. Bom dia aos queridos da sua Rádio Dia. Perfeito, meu caro amigo, os juros bancários médios, né, como falei, dos empréstimos para as pessoas físicas, subiram pelo 4º mês consecutivo, em setembro, e atingiram o maior patamar em 17 meses, segundo informações divulgadas pelo Banco Central nesta terça-feira. O que o amigo pode esclarecer às pessoas a respeito desses aumentos e a respeito, obviamente, do comportamento, né, das pessoas que hoje necessitam, digamos assim, deste ou daquele empréstimo? Pois é, Fernando Sérgio, quando os juros aumentou pelo 4º mês consecutivo, nós também tivemos uma alta aí de 0,5 ponto percentual dessa última alta, mas é a 5ª alta consecutiva da taxa de juros, da taxa básica de juros, a Selic. Então, o que acontece? Quando isso acontece, esse aumento, né, dos juros da economia, há também a tendência de haver um aumento de juros na captação de recursos para as instituições financeiras e, automaticamente, aumenta também a taxa de juros dos bancos, vamos dizer assim, que eles cobram para os clientes. A taxa de juros realmente é um remédio que se usa na economia para, no caso específico, a taxa de juros Selic, para conter a inflação, para evitar que haja uma explosão da inflação, e ela afeta a economia em vários sentidos, inclusive neste que é induzir o aumento geral das taxas de juros. Os juros da Selic, esse juro tem que ser o mínimo possível, como se fosse um antibiótico, né? Você ministra no paciente a menor quantidade possível, suficientemente capaz para matar a bactéria, mas afetar o mínimo possível a saúde do paciente. Então, a gente tem falado isso outras vezes, juros altos de forma excessiva, ele acaba, ao invés de matar só a bactéria, mata também o paciente. Mas nós temos observado que tem sido feito um esforço claro, evidente, pelo Banco Central nos últimos anos aí, nos últimos 2 anos, de se reduzir a taxa de juros, e foi feita essa redução continuada, mas dadas as circunstâncias que se configurou na economia, pressão inflacionária, foi necessário esse aumento, né? Uhum. Mas, de qualquer modo, a gente ainda sabe que o patamar que está, depois dessas 5 altas consecutivas, ainda é menor do que o patamar que estava aí até uns 3 anos atrás, a estimativa que eu faço. Então, é isso mesmo, infelizmente esse cenário está configurado, mas também temos com isso uma perspectiva de controle da inflação. Né? E as pessoas é bom que fiquem atentas para que não se endividem e nem tome dinheiro emprestado de alguma maneira que possa gerar aí necessidade de pagamento de juros, porque senão certamente vai estar se pagando juros mais elevados, e os juros elevados, ele só beneficia quem empresta, né? Então, o emprestado é prejudicado. Isso vale não só para a pessoa física, como pessoa jurídica, né? Então, os juros altos, ele causa um mal à produção, mas causa, entre aspas, né, um benefício a quem empresta e a quem é o credor nesses casos. Então, é uma prudência a mais que tem que se ter, porque em fases, em períodos de juros altos, devemos tomar cuidado para não sermos afetados no nosso endividamento. Agora, doutor Rubens, esse período de juros altos, que obviamente as pessoas têm que tomar cuidado, de alguma forma isso pode também trazer problemas para o financiamento da casa própria, ou uma coisa não tem a ver com a outra? Olha, essa medição dos juros que nós estamos citando não leva em conta habitação, BNDES e crédito rural. Existem programas específicos que são feitos pelo governo para o financiamento da casa própria, inclusive nos últimos anos também tem dado a oportunidade a muitas pessoas a adquirirem sua casa própria com juros bem menores do que se praticava. Isso certamente não trará uma afetação significativa nesse ramo, né? Mas, de todo modo, o mercado financeiro ele age de uma maneira a otimizar ali seus ganhos e, enfim, uma composição aí de oferta e demanda. E certamente qualquer
expectativa de ganho maior em alguma área vai fazer com que haja um direcionamento de recursos e de busca por ganhos naquela área e concentração de esforços naquela área. Então, dinheiro não é um instrumento, em geral, no mercado de caridade. É um instrumento de se oferecer de quem precisa, e aquele que está oferecendo dinheiro, ele quer ter a melhor remuneração possível, né? É verdade. Na sua avaliação, doutor Rubens, qual é o comportamento hoje melhor da classe média, digamos, aquelas pessoas que necessitam dinheiro como financiamento nesse momento de juros altos? Qual é os cuidados que a pessoa deve ter? Evitar ao máximo qualquer tipo de endividamento, qualquer tipo de uso, vamos dizer assim, seja de postergação, né, o adiamento do pagamento de cartão de crédito, cheque especial, parcelamento, tentar comprar à vista e, ao comprar, pechinchar. Não deixe de fazer isso. Quando alguém falar para você assim, não, o preço de à vista é igual ao preço financiado, é sinal que à vista você está pagando muito mais do que você deveria. Então, procure um outro local para você fazer o negócio, adquirir o que você precisa, que possa dar a você um desconto quando você pagar. O pagamento à vista sempre tem que ser menor do que o pagamento parcelado, ou de alguma maneira não à vista, né? Então, saia procurando por aí, encontre alguém que queira fazer o negócio com você, que vender o produto que você precisa, de maneira à vista, porque os juros altos afetam todas as formas de compra que não seja à vista, porque quem está te vendendo vai prever que existe um custo financeiro para ele ou uma possibilidade de ganho financeiro ao se receber mais à frente dinheiro, além da possibilidade de inadimplência, quando essa possibilidade for clara, né, for evidente que exista. Então, não se endividar, tentar pagar à vista, negociar quando for comprar à vista, e pechinchar sempre. Não deixe de pechinchar. Não caia na armadilha de achar que preço à vista é igual a preço parcelado. Agora nós estamos percebendo, né, esse aumento aí da taxa Selic. O que visa, na sua avaliação, a equipe econômica com esse aumento? É a contenção da inflação, pura e simplesmente? Exatamente. O que acontece? A inflação tem estado em níveis preocupantes, acima do centro da meta, né? Não ultrapassou a banda superior da meta, mas tem estado acima do centro da meta. E o que acontece? Ao longo desse período de crise econômica internacional, o governo tomou diversas medidas para preservar o emprego. E essas medidas são, de alguma maneira, expansionistas, né? E podem gerar pressão inflacionária. Mas, enfim, foi uma opção que o governo fez, que, embora pudesse gerar pressão inflacionária, por outro lado, se preservava o emprego, porque é uma condição muito importante para o assalariado não perder o emprego, porque se ele perder o emprego, o vizinho não vai pagar a conta dele, o parente não vai pagar a conta dele, até porque não consegue fazer isso. Então, o governo tem essa filosofia de preservar o emprego e combater a inflação simultaneamente. Então, não é só aquela meta exclusiva. Eu vou combater a inflação, eu vou levar a inflação para o centro da meta a qualquer custo. Não existe essa filosofia mais. Então, existe um esforço também de manter a geração de emprego. Por conta disso, chegou uma hora que o nível da inflação se afastou bastante, né, do centro da meta, e isso obrigou o Banco Central a tomar medidas que contivessem, né, vamos dizer, a inflação, e o principal instrumento monetário utilizado é a taxa de juros. Então, não restou alternativa senão o aumento da taxa de juros. Então, foi uma decisão necessária, embora, se fosse perguntar para o governo se ele queria aumentar a taxa de juros, com certeza não, por essa razão. Agora, é importante nós dizermos que há quem ganhe com o aumento da taxa de juros. Então, é algo que prejudica quem precisa de crédito, prejudica um conjunto de pessoas na sociedade, especialmente as empresas, sistema produtivo, mas beneficia quem ganha juros no sistema financeiro, tá? Isso é importante nós dizermos, para a gente saber que não é um jogo que é prejudicial a todos. Existem pessoas que ganham com o aumento da taxa de juros. Enfim, é um cenário onde um ganha e o outro perde, não tem jeito. Quem perde nessa história é quem paga juros, e quem ganha é quem recebe esses juros. Perfeito. Doutor Rubens, muito obrigado por sua participação mais uma vez. Um grande abraço. Um grande abraço, Fernando, a você e aos ouvintes da Super Rádio Tupi.